Olá, e aí? E aí, gente bonita, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana eu mandei um recadinho para vocês, né? Que a gente concluiu o penúltimo módulo. Hoje a gente começa o último módulo, a primeira aula do último módulo. Eu quero te dar parabéns por você que está firme e forte, né, até aqui na reta final, por você que está se dedicando, participando, compartilhando, fazendo resumo, né? Eu creio que o Senhor se agrada muito disso, desse teu compromisso, dessa tua dedicação com cada aula, com cada conteúdo. A gente prepara com muito carinho, com muito zelo. Então, parabéns por você que está se dedicando, que está compartilhando e que está aí firme nessa caminhada até agora. Tá bom, gente? Como eu falei, a gente tem mais 4 aulas agora. Então, essa semana eu mandei uma mensagem para quem quer, né, finalizar ali o que tem de atraso, porque a gente já está caminhando para a reta final. Então, né, para ninguém perder essa escola, que foi, né, um tempo muito precioso, atípico, né, por vídeo, mas eu sempre falo, né, que o Espírito Santo ele não é limitado, o Senhor ele não é limitado, né? Ele age da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Basta a gente crer, né, ter a fé e o coração aberto para receber e para ouvir aquilo que ele quer falar conosco. Amém? Então hoje a aula de hoje é muito especial, muito legal. A gente vai falar sobre vida de oração. É um conteúdo muito interessante. Eu creio que aqui no nosso meio deve ter muita gente que ora, muita gente que intercede, muita gente que busca, né? Se eu perguntar para vocês alguma experiência que vocês tiveram com a oração, uma oração atendida, uma resposta de oração, um testemunho, eu creio que muitos de vocês aqui têm algo a falar sobre a oração. E eu sempre falo na sala que eu creio muito no poder da oração. Eu creio nisso. Na sala de aula a gente sempre ora em concordância no final de cada aula, mas eu gostaria que vocês soubessem que eu oro por vocês, né? Então, eu creio muito no poder da oração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração. A gente vai começar a nossa aula, então, se perguntando, né? Qual é o verdadeiro requisito para uma oração vitoriosa? E mais que isso, eu gostaria de perguntar para você refletir, né? Você tem orado da maneira, né? Você tem, como tem sido a tua vida de oração, né? Para você refletir um pouquinho sobre isso. Aqui tem alguns requisitos para uma oração vitoriosa. Eu vou começar lendo para você Salmos 102, do 1 ao 4. Olha só o que fala. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Então, o primeiro requisito para uma oração vitoriosa, né? O primeiro requisito para a oração é estar aflito, né? Estar aflito. O que significa estar aflito? Significa ser impotente, descrente de si mesmo. Você pode ter já se sentido, né? Em algum momento aflito por algo, por alguma situação, descrente de alguma coisa, até mesmo às vezes descrente de Deus, enfim, estar aflito por alguma coisa. E é aí que a gente deve orar. O princípio da oração, quando a gente está aflito, a gente está demonstrando profunda dependência do Senhor. Eu sempre falo isso, vocês já devem ter ouvido falar, que a gente precisa entender que somos totalmente dependentes dele, dependentes de Deus, dependente do Espírito Santo para tudo. E quando a gente ora, quando a gente está aflito e ora ao Senhor, a gente está colocando diante dele isso e está entregando a nossa
a nossa total dependência, né? A gente tá ali se colocando, né, se sentindo aflito, mas colocando no Senhor a dependência e colocando diante dele, né, aquilo que a gente está sentindo no momento. Ele abateu a força no caminho, sentimentos que podem afastar o espírito de oração. Somente os aflitos podem orar verdadeiramente. O que acontece? Você provavelmente já orou ou já viu alguém orando assim: Senhor, dai-me força, né? Dai-me força, Senhor. Mas não é dessa forma, né? Muitas vezes é pelo contrário disso, né? É quando a gente está fraco, é que fortes somos, né? Igual diz a Bíblia. E quando a gente está aflito também, a gente não precisa de força, a gente precisa de fé, a gente precisa estar permanente ali, firmes em oração e colocando diante de Deus tudo aquilo que a gente está sentindo. Amém? O segundo requisito, estar desamparado. Meu Deus, Juliana, mas o que é isso? Porque, gente, a gente vai falar no final um pouquinho sobre isso, sobre oração, como se ora, mas eu estou dando esses requisitos para vocês de uma oração vitoriosa, porque normalmente, quando as pessoas estão se sentindo dessa forma, é que vão orar. Não é regra e não deve ser, até porque a gente deve orar sem cessar o tempo todo, estando aflito, estando desamparado, estando feliz, estando triste, estando de qualquer forma. Amém? Mas olha o que diz Salmo 102:17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Se por algum motivo você já orou e teve a sensação de que, Deus não ouve minha oração, ou você já pensou, né, por que não acontece? Se sentindo desamparado, lembre desse versículo. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Porque, gente, nenhuma oração passa despercebida pelo Senhor. Você pode até esquecer a oração que você fez há um tempo atrás, ou sei lá quanto tempo, ou ontem, ou hoje de manhã, mas nada, nenhuma oração passa despercebida pelo Senhor. Ele não esquece de nenhuma delas. Amém? Então, quando o Senhor te leva a estar de uma certa forma, você se sentir desamparado, é justamente para que ele tire os nossos apoios, que muitas vezes são pessoas ou são situações, coisas que a gente tem, ele tira de nós, deixa que a gente se sinta desamparados para entender que a gente precisa depender, mais uma vez, depender do apoio dele, né? Porque muitas vezes a gente se apoia em coisas, em pessoas, e esquece de que o nosso maior apoio, de que tudo o que a gente precisa é dele. Então, se por algum motivo você se sentiu desamparado, ore ao Senhor, mas não se sinta mais. Saiba que tudo tem um propósito e que se ele permitiu essa situação, é para que você corra para os braços dele, corra para os braços do Pai e saiba que ele está te chamando para mais perto e que mesmo que as pessoas não estejam ao seu redor, não estejam da forma que você queria, você não está desamparado. Pode estar se sentindo, mas perante o Senhor, perante Deus, você não está. Amém? Qual deve ser a nossa situação diante de Deus na oração? O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Lá em Provérbios 15:29. Toda oração o Senhor ouve, né? O Senhor está longe dos ímpios, longe das pessoas, longe dos ímpios, quer dizer que mesmo quando a gente ora, mesmo quando a gente acha que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, ele está ouvindo a nossa oração e nenhuma vai passar despercebida. Fraco em mim mesmo, mas perfeito, justo e sem mácula, né? É o que podemos nos achegar diante da face do Senhor, de Deus. E como que isso é possível? Através do sangue de Jesus. Juliana, mas como assim? Eu vou ler para vocês Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus.
Então, sem mácula, né? Perfeito, justo, para a gente se achegar diante do Senhor, né? E a nossa oração ser ouvida por Ele, literalmente, né? Então, esses, né, os requisitos, relembrando, estar aflito, estar desamparado e qual a nossa situação, como deve ser a nossa situação diante de Deus. Eu sempre falo que a gente pode chegar, a gente é vistos pelo Senhor como filhos, né? Então, como que você fala com o teu pai? É da mesma forma que a gente pode falar com Deus, né? Com o coração aberto, falando assim, abertamente. Qual é a melhor hora para a oração? Qual a melhor hora para orar? Gente, não tem regra para isso, né? Até porque a gente deve orar sem cessar. Não tem regra. Mas olha o que diz Isaías 54. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então, se você quer ter um dia vitorioso, né? Se você quer ter um dia melhor, ter um dia cheio da presença do Senhor, ser guiado por Ele, né? Cada minuto do teu dia, ore pela manhã, né? Ore pela manhã. Só tem vitória diariamente aqueles que tiveram antes um encontro com o Senhor, né? Colocar diante do Senhor logo de manhã cedo já o teu dia. E esses dias eu ouvi uma pregação que até o pastor falou sobre isso, né? Qual é a primeira coisa do teu dia quando você acorda, quando você abre os olhos, o que você pensa, a primeira coisa do teu dia. Qual é? Porque muitas vezes a pessoa já abre o olho, já pega o celular, ou abre o olho, já tá pensando em 1000 coisas que tem para resolver, abre o olho, já tá atrasado, já sai correndo, enfim, né? Mas tem um espacinho para o Senhor ali nos teus primeiros minutinhos, na primeira hora do teu dia, nos primeiros minutos, quando você abre o olho, às vezes até antes de sair da cama, já lembra, pensa, conversa um pouquinho com o Senhor, ora, para depois começar o dia, para depois fazer as coisas. Ou não, ou nem lembra do Senhor. Para refletir, tá? Cheguemos, pois, em confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Né? Hebreus 4,16. Em todo tempo o Senhor está conosco, em todo tempo o Senhor nos ajuda, em todo tempo o Senhor quer que a gente esteja com Ele também, em oração, esteja conectados a Ele. Quando precisamos de socorro? Quando que a gente precisa orar? Quando que a gente precisa do socorro do Senhor? Sempre, em todo o tempo, em todo tempo. Orai sem cessar, tá lá em Tessalonicenses, orai sem cessar, oração direta e indireta, né? Aqui fala direta no quarto e constantemente no trabalho ou por onde você estiver, né? Porque muitas vezes você não vai ter o dia ou ali no momento que você quer orar, poder estar no teu quarto, estar ali literalmente sem fazer nada, só orando. Às vezes você tá no teu trabalho, tá dirigindo, tá caminhando e tá orando e tá buscando o Senhor da mesma forma. Só aqueles que aprendem a orar andam na luz, porque você tá o tempo todo orando, né? Você tá no teu trabalho, mas você tá ali orando em espírito, ou você tá mesmo... Quem aqui nunca foi pro banheiro orar no trabalho? Eu sempre, né? Direto. Deu qualquer coisa lá, eu falo, meu Deus, Senhor, preciso orar assim, mais assim, né? Mais pá, né? Porque aqui a gente tá... Mas quem nunca, né? Ou se retirou, foi para um cantinho mais reservado e orou, enfim. Mas o tempo todo a gente precisa estar ligado, estar orando, né? O tempo todo. Quais são os inimigos da oração? Eu quero que vocês reflitam mais uma vez numa pergunta assim, ó. Vocês têm facilidade em orar? É fácil orar para vocês ou é difícil?
é algo que, assim, meu Deus, é um peso para orar. Porque a gente tem alguns inimigos. Satanás, ele tenta de toda forma impedir que a gente ore. Impedir que a gente ore, impedir que a gente jejue, impedir que a gente leia a Bíblia, né? Impedir que a gente busque o Senhor. Mas na oração ele tem algumas armadilhas, né? Ele usa de alguns inimigos da oração para nos atacar e fazer com que a gente não ore. Há 6 terríveis armas que o diabo utiliza para paralisar as asas da oração, né, dos filhos de Deus. E quais são essas armas? A primeira delas é o cansaço. É o cansaço. O cansaço paralisante nos impede de orar. Mas justamente na oração que podemos dominar essa fadiga natural. Quem aqui muitas vezes não está cansado e pensa assim, ai, hoje eu não quero nem orar, porque eu tô tão cansada. Toda vez que eu penso isso ou que eu realmente estou cansada, eu lembro de uma frase que eu li há um tempo que falava assim que não se importe de dormir orando ou lendo a Bíblia, né? Porque nenhum pai se incomoda que o filho durma no seu colo, nos seus braços, né? Eu sempre lembro disso. Quando eu tô muito cansada, que eu tô orando e já tô meio que dormindo, né? Às vezes o cansaço vence. E eu lembro dessa frase. E eu continuo orando, e às vezes eu durmo. Mas eu lembro disso, né? Porque ele nos vê como filhos, então ele não se importa, ele quer que a gente ore, né? Ele quer que a gente busque e ore a ele. Ore, busque ele. Mas o cansaço, muitas vezes, ele tenta fazer com que a gente nem sequer ore. E olha o que diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, gente, mesmo quando a gente está cansado, a gente deve buscar, deve orar, né? Com todas as forças. E se tiver, assim, o cansaço realmente não vencer e dormir, mas você dormiu buscando ao Senhor, dormiu orando e tá tudo bem. Então, não permita que o cansaço, porque a gente tem vivido um momento atípico, muitas pessoas estão em casa, né? Sem trabalhar, enfim. Mas o cansaço não só físico, emocional também. Às vezes impede de você orar, de você parar tudo que tá fazendo para ir orar. Então não permita, tá? A primeira arma que Satanás usa é o cansaço. A segunda é a distração, a falta de concentração ou pensamentos agitados. Essa arma do inimigo fica sem efeito quando a gente ora em voz alta. Gente, eu sou uma pessoa muito agitada. Não parece. Esses dias, uma colega falou para mim que a minha aula é muito tranquila, que eu sou, assim, muito tranquila. Gente, mas eu sou muito agitada, muito agitada. Então, às vezes às vezes eu também passo por isso, né? Você tá ali orando, mas a tua mente não para. Vai fazer uma coisa e a mente não para, não para. E eu penso, opa, vamos parar. Para tudo, respira, Juliana, e volta, se concentra. E, gente, isso é normal. É normal, é por isso que a gente está aprendendo, falando sobre isso, para você ter consciência e quando isso acontecer, não permitir que deixar de orar por causa disso, né? Às vezes estar distraído com alguma outra coisa. Tô falando de agitação, de estar pensando em outra coisa, pensando num milhão de coisas, mas às vezes de estar distraído mesmo, né? Tá orando ali, pensando lá longe, tá? Então não permita que isso impeça você de orar. E uma dica é orar em voz alta, porque aí você tá orando, ouvindo a tua voz, né? Tá orando, você tá sabendo o que você tá falando. Então, para impedir a distração, uma dica é orar em voz alta. Olha o que diz: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará, de tarde e de manhã, e ao meio-dia, e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Tá lá em Salmos 55, 16, 17. Né? A gente acha que o Senhor não ouviu, acha que o Senhor não vai ouvir, mas o tempo todo, se você
na hora do meio-dia você orar, qualquer horário, o Senhor vai estar ouvindo a tua oração. O próximo é a intranquilidade interior. Essa intranquilidade só pode ser removida na oração, seja qual for a origem, né? O pecado, o nervosismo ou a incredulidade, né? Às vezes a incredulidade toma conta e a pessoa acha que não vai nem orar porque não adianta, porque o Senhor não tá ouvindo e porque não adianta nem orar, né? Ou mesmo o pecado. Ah, não, eu sou um pecador, então não adianta nem orar. Enfim, tá? A intranquilidade interior, aquilo que Satanás usa essas armadilhas para te impedir de orar. Então não permita. Olha o que diz Salmo 55, 22. Vocês já devem ter ouvido milhões de vezes esse versículo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Sabe, lança sobre o Senhor. Lança a tua aflição, lança tudo sobre o Senhor. Fala com ele e diz, ó Senhor, tá difícil hoje, mas eu tô aqui, tô te buscando, eis-me aqui, né? Então lança sobre o Senhor e não permita que a incredulidade, que a intranquilidade, que algo que tem roubado a tua paz te impeça de orar, porque é aí que tem que orar. Amém? O próximo, a pressa. Meu Deus, quem aqui tem uma vida corrida? Quem aqui tá sempre em função, fazendo alguma coisa, 1000 coisas, e às vezes pensa assim, agora eu não tenho, tô com pressa, vou deixar para depois, vou orar depois. A arma que Satanás usa com maior sucesso contra muitos que querem orar é a pressa. Como eu falei antes, às vezes você tá atrasado, né? Ou às vezes você não consegue se concentrar e pensar, já vou logo fazer alguma outra coisa, ou já acorda atrasado, ou já tem. Gente, se você usa uma agenda ou tem um planejamento, não esqueça de incluir a oração nisso, né? Então, assim, a pressa é algo que Satanás, principalmente nos dias que, não hoje, sempre, a gente corre pra lá, corre pra cá, tá fazendo 1 milhão de coisas e às vezes, né, deixa de lado um pouquinho, mas não é dessa forma, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55. Então, não permitir que deixar as coisas que passam, as coisas materiais, as coisas que passam na nossa vida, impedir a gente de buscar aquilo que é eterno, né? Aquilo que é eterno, é com o Senhor, a nossa vida com Deus, alimentar sempre. Amém? O próximo é o desânimo. Quem aqui se sentiu algum momento desanimado nessa pandemia, nesse ano? Porque esse ano tem sido um ano diferente, né, gente? Tem sido um ano um pouquinho diferente. Então, se você se sentiu por algum momento desanimado com alguma coisa, estou aqui para te dizer, continue orando, continue buscando o Senhor. Não se deixe abater pelo desânimo. Essas são todas armadilhas. Gente, são armadilhas que às vezes passam tão sutis na nossa vida, tão despercebido, mas é armas do diabo para impedir a gente de orar, para impedir a gente de buscar. Então não permita, tá? Essa é uma arma que paralisa muitas pessoas. O desânimo significa não olhar o suficiente, né? A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. E isso significa não olhar para o visível e olhar para Jesus. Então, quando você está desanimado, você não está olhando para Jesus. Você não está olhando o suficiente, né? Não está olhando para Jesus. Olhar na oração, né? Estar desanimado por causa das tuas derrotas, desanimado por causa das tuas fraquezas, da dureza dos homens e das situações tristes, né? Que tem alguns exemplos que causam o desânimo. São N situações, são
N coisas que pode trazer o desânimo. Mas olha o que diz 2 Coríntios 4, 8 e 9. A gente leu isso já nessa escola. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus, né? Então, se você está se sentindo desanimado, continua firme, né? No final disso tudo vai dar certo, no final disso tudo tem vitória, né? Com o Senhor sempre tem vitória. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sedes fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Amém? Glória a Deus. Né? Então, que a gente permaneça sempre firmes, né? Não permitir que o desânimo, porque ele vem, gente, é normal. Todas essas armas, o cansaço, a pressa, o desânimo, a falta de paz, isso é normal. Então, só o que a gente precisa entender? Não permitir que isso te impeça de orar, te impeça de buscar o Senhor. Busca do mesmo jeito. Lembra dessa frase, né? Se você estiver cansado, com sono, não, eu vou deixar para orar depois. Lembre-se que nenhum pai se importa de que um filho durma no seu colo, durma nos seus braços. Então, mesmo quando você está cansado, ore ao Senhor. Amém? Mesmo que você durma no meio da oração. O próximo é a indolência, né? É uma arma maliciosa que Satanás usará contra aqueles que querem tornar-se pessoas de oração. É uma arma da carne, né? A carne não consegue orar. E como ficar livre dessa impotência? Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Você já deve ter ouvido esse versículo também, né? Então continue firme na oração, porque quem busca, acha. Continue firme. Diga ao Senhor, não consigo pedir, mas a tua palavra diz que devo fazer perseveradamente, né? Quando você se sente que você não consegue orar, não consegue pedir, não consegue nada, fale inclusive isso para o Senhor, né? Hoje eu não tô conseguindo, Senhor, falar nada, nem orar nada, mas eu tô aqui. Amém, né? Você tá ali. Então, fale para Ele isso. Abra seu coração para Ele. Agora a gente vai falar um plano de oração. Anotem, gente. Anotem isso. Anotem e pratiquem isso, que vocês vão ver coisas poderosas da parte do Senhor acontecer através de cada dia de oração, de cada busca a mais que você tem com o Senhor, né? Através desse tempo, dessa dedicação que você tem com o Senhor, vocês vão viver coisas extraordinárias. Aqui tem um plano de oração. Como orar? Na sala teve uma vez nessa mesma aula que a gente conversando, questionando, e um aluno falou assim: tem vezes que eu falo com Deus e eu falo assim, como que eu devo estar orando de maneira errada? Não é possível. Sabe? Quando você quer tanto uma coisa que não acontece. E aí esse aluno falou assim: eu perguntei para Deus se eu estava orando de maneira errada, né? Porque, gente, o que ele quer de nós é que a gente esteja com o coração aberto, abra o nosso coração para ele. Mas aqui tem uma dica, não é regra, é uma dica de oração, tá? Para facilitar a tua vida de oração. Vamos lá então, seja sistemático, tá? Estabeleça um tempo, dedique-se somente a isso, um tempo que vai ser o tempo de oração, tá? Divida em períodos durante o dia, ou como você preferir, um tempo que você vai dedicar somente na oração. Haverá dias em que você vai conseguir se dedicar mais. Se você se propor a orar 1 hora por dia, tem dias que você vai conseguir orar 1 hora, tem dias que você vai conseguir orar 1h30, tem dias que você vai conseguir orar meia hora. Mas estipule isso, tá? Estipule, não, eu vou orar todos os dias 45 minutos. Amém?
Aqui tem um esboço para orar 45 minutos, tá? Uma dica de oração. Começa como? 5 minutos de louvor, né? Mental e verbalmente. Glorifique a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele nos fez. 5 minutos, glorifique ao Senhor, louve a Ele, né? Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, eu te amo, eu te agradeço por, né? Senhor, por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor deu o seu filho para morrer por mim, né? Porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é Pai. Glorifique a Ele, né? Louve a Ele com canções. 5 minutos. Depois disso, espera 5 minutos. Fica em silêncio diante de Deus e busque sentir a presença dele, né? Fique em silêncio, se desconecte de tudo, né? Busque estar face a face com ele, ter um momento ali só teu e ele, sem pensar em nada, né? Continue em espírito com ele. Peça para que o Espírito Santo, né, concentre o Senhor ali, a sua atenção ali no Senhor naquele momento de oração. Então, 5 minutos, louve ao Senhor com as suas palavras, com um louvor. 5 minutos, fique em silêncio, né, se conecte com Deus. Os próximos 5 minutos é a confissão, né, seja honesto e específico sobre os seus pecados. Confesse, nomeando-os de maneira ordenada. E, gente, com humildade, né? Confesse ao Senhor seus pecados. E ore ao final pedindo que o Senhor o ajude a odiar os seus pecados a ponto de se afastar dele. Então, 5 minutos de confissão, né? Senhor, me perdoa. Senhor, né? Eu estou aqui diante do Senhor e pedindo perdão por te entristecer, te pedindo perdão, Senhor, por não conseguir te buscar da maneira que eu queria. Senhor, me perdoa por tal coisa. Senhor, me perdoa por isso. Senhor, me perdoa por não orar o suficiente. Senhor, me perdoa. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. Gente, com humildade, né? Abra seu coração, rasgue seu coração para Ele. Ore a Ele. E no final, peça, Senhor, me ajude a odiar esses pecados, me ajude a odiar isso a ponto de que me afastar totalmente, de não cometer mais nada disso. Amém? O próximo, oração sobre as escrituras, né? Você vai ler a palavra de Deus e vai orar sobre aquilo que você leu. Deus, ele ama a sua palavra e quando você a transforma em oração, ele ouve a própria voz e essa voz terá total aceitação no céu, porque você está lendo a palavra dele, que é viva e eficaz. Então, após ler a palavra dele, ore em cima daquela palavra, né? Se você está lendo, a gente já falou na aula retrasada, se eu não me engano, a quantidade de promessas que tem na Bíblia sobre as nossas vidas. Vocês lembram quantas? Vamos ver quem assistiu aí. 7.500 promessas liberadas para a nossa vida. Então, no trecho que você estiver lendo, provavelmente vai ter alguma promessa e depois você ora sobre isso, né? A gente sempre ouve, até o nosso pastor sempre nos ensina a orar, né? Ele fala, ore ao Senhor assim que o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, né? Que eu sou mais que vencedor. Ore as promessas do Senhor, ore aquilo que você leu na Bíblia, amém? Vai ficar mais fácil de você, que você tá lendo não, você tá orando aquilo que você leu, que é a palavra do Senhor, amém? O próximo, seja vigilante, procure ficar alerta com o que passa ao seu redor, né? O mundo espiritual e o mundo material. Por quê? O mundo espiritual e o mundo material. Muitas vezes, muitas coisas irão tentar impedir você de orar. No meio material, né? No meio espiritual, às vezes, aqueles tópicos que a gente citou, né? Desânimo, cansaço, o sono, a pressa, enfim. E também no mundo natural, as coisas acontecerem que você não vai entender, mas fique atento, que é tudo para impedir você de orar. Tente compreender a realidade
das lutas que a gente passa, né? Das lutas que todo cristão ele enfrenta quando tá orando ou não, né? Mas quando tá orando ali principalmente. Entre na batalha e ore pela derrota de Satanás e use as suas maléficas influências, né? Tanto na vida pessoal quanto na igreja. Então, se você tá orando e, sei lá, pediu ali, você orou, já confessou, né? Senhor, me perdoa por não conseguir liberar perdão. Aí você tá depois ali vigilante e tá orando, e aí você começa a perceber que o teu coração, né? Ou sente, enfim, ore quebrando, né? Toda a armadilha, todo o mal, tudo aquilo que Satanás tenta fazer, atrapalhar ou fazer na sua vida, né? Cancela, né? Cancela todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, eu cancelo toda a armadilha do diabo contra a minha vida, contra a minha família, contra a tua igreja, né? Eu cancelo em nome de Jesus. Então, ore vigilante também, né? Contra as armas do inimigo, contra as armas de Satanás. O próximo é a intercessão, né? 15 minutos. Aqui é um momento muito específico. Se as pessoas te pedem, têm o costume de pedir para você orar, então anote, gente. Anote o nome de cada pessoa, o pedido de oração de cada pessoa e ore sobre isso, né? Ore pelo pedido da pessoa, pela pessoa. Anote para você não esquecer, né? E coloca ali específico aquilo que a pessoa pediu, a data. E também quando você perceber que a pessoa já alcançou, aí você agradeça ao Senhor, tá? Agradeça na próxima oração. Se você tá orando, intercedendo por alguém, na próxima oração, se alguém chegar e falar para ti um testemunho, ou falar que, né, alcançou vitória ali em Jesus, na próxima oração, ore ao Senhor e agradeça. Né, Pai, obrigada porque o Senhor ouviu a minha oração, a nossa oração. Obrigada porque o Senhor deu vitória. Obrigada, Senhor, por esse testemunho. Obrigada, agradeça ao Senhor. Amém? E, por último, 5 minutos aqui na intercessão é 15 minutos, tá, gente? E, por último, 5 minutos agradecimento. Agradeça a Deus por sua maravilhosa existência, né? Pela bondade do Senhor. Agradeça pelas promessas da sua palavra. Agradeça, gente, agradeça, seja grato. A gente, hoje em dia, tudo é gratidão. Tudo é gratidão. Se vocês abrirem as redes sociais, é tudo gratidão, tudo gratidão. Às vezes as pessoas que não são cristãs são mais gratas do que nós, né? Então, gente, seja grato na tua oração, seja grato. Agradeça ao Senhor por tudo que tudo que o Senhor tem feito, né? Agradeça por mais um dia de vida. Pai, eu te agradeço pela minha saúde, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, eu te agradeço, Pai. Agradeça ao Senhor, agradeça por tudo, tudo, tudo. Então, seja grato, né? Por último, seja grato. Então, gente, parece difícil, né? Parece difícil orar. Meu Deus, Juliana, o que é isso? Mas não, é muito... Sabe, quando isso virar um hábito na tua vida, você vai ver que 45 minutos você tá só no louvor, né? 45 minutos é algo que passa muito rápido. Mas, gente, eu quero desafiar vocês a partir de hoje se dedicar. Não precisa, como eu falei, se você não tem o hábito de orar, gente, não precisa ser 45 minutos, mas se dedique 15 minutos, 10 minutos. Mas a partir de hoje, eu gostaria que vocês dedicassem um tempo de oração, né? Eu creio muito no poder da oração, sabe, gente? Creiam também, tenham fé que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês podem imaginar. E através da oração, vocês podem alcançar isso. Então, orem, gente. Eu creio que até o final dessa escola,
muitos que se dedicarem a orar, que se dedicarem a ter esse tempo com Deus, esse tempo de oração, terão testemunhos para falar, terão as orações atendidas, né? E poderão compartilhar que viveram algo extraordinário através da oração, tá? Então, gente, busquem de verdade, sabe? É o Senhor que vocês estão buscando. É uma intimidade maior com Ele que vocês estão buscando. Se dediquem a partir de hoje um tempinho de oração, tá? Não tô pedindo aqui para vocês, quem não tem o hábito de orar 1 hora, 45 minutos de cara, mas comece a orar, né? Comece a orar. Amém? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Estender um pouquinho, 40 minutos é um conteúdo que eu amo, todos eu amo, mas é porque vocês precisam, quem não conhece, precisa conhecer o poder da oração. Então, eu oro para que o Espírito Santo desperte no teu coração, né? A vontade de orar, desperte no teu coração o desejo de orar e buscar mais pelo Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Até a aula que vem.